Qual a melhor forma de investir em dólar? Vamos lá. Existem várias formas de você investir em dólar, tá? Primeira dessas formas de você investir em dólar é você simplesmente comprar o papel moeda, tá? Não faz muito sentido porque você tem que custodiar isso, você tem que guardar isso, você vai ter um trabalho muito grande se você não tiver um cofre, se você... não, eu vou deixar num banco, num cofre, pô, você vai ter que pagar, tem um custo muito alto com isso. Então não vejo sentido você ter papel moeda. Segunda possibilidade que muitas pessoas adotam é você simplesmente fazer uma transferência para uma corretora no exterior, você faz a conversão, tá? Em dólar, e você deixa lá parado. Qual é o risco disso? O risco é aquela corretora vir a falir, e se aquela corretora, por exemplo, vir a falir, você pode perder esse patrimônio investido, tá? Vinícius, tem os mecanismos de proteção de garantia dos investidores? Tem. Entretanto, numa crise financeira grave, esses mecanismos, zero caixa deles, eles não pagam mais. Exemplo, em 2008 aconteceu a falência do FDIC. Quem é o FDIC? É o equivalente ao FGC aqui no Brasil. É uma entidade que o FGC aqui no Brasil copiou, o FDIC, na verdade, e o FDIC ele garantia investimentos, certo? Então vamos lá, vou dar um exemplo que vai ser mais simples de eu explicar. Você ia lá e investia num investimento equivalente ao CDB, só que lá nos Estados Unidos, até $250 mil. Aqui no Brasil é R$250 mil. E se aquele banco fosse à falência, o FDIC ia lá e te pagava. Vou bancar para você aqui esse dinheiro porque o banco faliu, você tem que ter seu dinheiro de volta. Em 2008, a gente teve uma crise financeira, o que aconteceu? O FDIC não teve dinheiro para pagar todo mundo, o FDIC faliu. Só que nos Estados Unidos, o FDIC ele é estatal. Aqui no Brasil, o FDIC é uma instituição, o FGC é uma instituição privada. E eu não conto que o governo vai socorrer uma instituição privada no Brasil para ajudar os investidores. Nos Estados Unidos aconteceu um resgate do próprio governo nessa estatal. Será que vai acontecer de novo? Eu prefiro não confiar, tá? E existem os outros órgãos, enfim, os outros órgãos atrelados aos corretores e não atrelados aos bancos. Eu prefiro não confiar nisso. Então eu não gosto dessa ideia. Terceira ideia, você ter... Vinícius, por que você não me fala a melhor forma logo? Porque se eu te falar a melhor forma e você, quem sabe, algum dia ver alguém discordar, você vai querer ir para uma dessas outras e você vai cometer o erro e você vai se dar mal. Depois você vai me dizer, o Vinícius me falou isso. Então, vamos lá. A terceira forma que muitas pessoas buscam é você ter uma conta em dólar, seja no Brasil, seja no exterior, aí bancária não relacionada a corretora, e você deixar o dinheiro lá. Você tem o mesmo risco de crédito, risco de falência dessa instituição financeira, que basicamente pode ser que o órgão de proteção, de garantia, ele não consegue garantir, porque geralmente eles não têm dinheiro em caixa para pagar todo mundo. Exemplo, aqui no Brasil, o FGC tem menos de 5% do total que ele garante. Ele garante 1,5 trilhão de reais, mas ele tem menos de 100 bilhões de reais na mão. Você sabia disso? Ele tem menos de 100 bilhões de reais disponíveis em caixa. E na regulamentação diz o quê? Em outras palavras, simplificando os termos, o FGC só paga as garantias, só age na cobertura, se e somente se ele tiver dinheiro disponível. No momento em que acabar o dinheiro disponível do FGC, ele para de pagar. Ponto. Então, se um banco médio quebrar no Brasil, o FGC pode não ter dinheiro para pagar todo mundo. Não precisa ser um banco grande, não precisa ser Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa, não precisa. Pode ser um banco médio que o FGC pode não conseguir resgatar todo mundo. Vinícius, quando que aconteceu isso no Brasil? Nunca. Assim como não tinha acontecido com o FDIC nos Estados Unidos. Se você é a pessoa que, meu Deus, eu não aceito opiniões diferentes da minha, vai lá e compra CDB, LCI, LCA, enche o carrinho, vai lá, o risco é teu, não é meu. Eu estou tentando te direcionar a você entender que algo que nunca aconteceu pode acontecer pela primeira vez, e eu não gostaria de ser um dos investidores lá do CDB americano, vou colocar em super aspas aqui, no momento em que o FDIC foi à falência. E ficar com aquela dúvida, será que eu vou ter meu dinheiro investido de volta? Será que eu não perdi tudo? E aqui no Brasil, como uma instituição privada, pode acontecer. Então, eu não vou por esse caminho, tá? Investir em uma conta em dólar por conta desse risco de crédito. O pior risco que você pode correr. Quarta possibilidade. Você investir, por exemplo, num ETF no exterior que investe em títulos públicos. Então, o ETF mais conservador que tem nos Estados Unidos é o SHV. O SHV é um ETF que ele investe em títulos públicos americanos de curtíssimo prazo. Então, que tem uma data de vencimento, um prazo de validade de
1 a 12 meses, certo? 1 a 12 meses. E aí o que acontece? Como a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, o preço da cota desse ETF está caindo. Então, você está perdendo dinheiro investido nesse ETF nesse momento. Talvez possa vir a fazer sentido quando a taxa de juros nos Estados Unidos parar de cair e parar de subir, e começar a cair, ou pelo menos ficar estagnado. Aí você pode colocar lá. Mas no momento atual, não vejo como melhor opção. A melhor opção, no momento atual, é o velho e bom fundo cambial. Poxa, Vinícius, você não disse que não vale a pena investir em fundo de investimento? Em regra geral, não vale. Mas, dentre as opções disponíveis, isso aqui é uma exceção. Dentre as opções disponíveis para investimento em dólar, essa é a melhor delas, sem dúvida nenhuma, tá? O que você tem que se atentar em relação a isso? Você tem que olhar o histórico da gestão desse fundo, você tem que olhar a política de investimento desse fundo, você tem que ver o histórico de rentabilidade desse fundo em relação à oscilação do dólar, se acompanha, se não acompanha, se tem defasagem, se não tem. Você tem que analisar a taxa cobrada por esse fundo. São os 4 fatores. Histórico da gestão, você tem que olhar a política de investimento, você tem que analisar o histórico da rentabilidade e comparar com o investimento-alvo, que nesse caso aqui é o dólar, e taxa cobrada. Tudo isso você tem que analisar. Algo importante que pouca gente sabe. Os fundos cambiais, eles geralmente têm uma oscilação, uma rentabilidade superior à valorização do dólar com o passar do tempo. Por quê? A lei manda, você tem que pegar papel e caneta para vir numa live. A lei manda que até 80%, pelo menos 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em investimentos atrelados ao dólar, certo? Os outros 20% ficam livres para o fundo ele investir em, por exemplo, títulos públicos ultra seguros para dar uma rentabilidade adicional à oscilação do dólar. Então, existem fundos cambiais, que são, inclusive, para quem é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, são os fundos que eu mostro dentro das aulas do programa, que na sua política de investimento eles fazem o quê? Com 80% do patrimônio, por meio de instrumentos financeiros, eles garantem essa oscilação do dólar. Os outros 20%, sabe o que eles fazem? Eles investem em Tesouro Selic. E aí eles pegam e tem toda a oscilação do dólar, mais 1/5 da variação da taxa Selic. O que hoje daria um incremento aí na faixa de 3% a mais ao ano. 2,5% a 3% a mais ao ano bruto, claro, né? Sem descontar imposto de renda. Então é um rendimento que você tem adicional ano após ano, porque a política de investimento está prevendo isso, porque a regulamentação nacional autoriza isso. Então você tem uma vantagem aqui, embora você tenha uma desvantagem, que é o pagamento de imposto de renda, que você não teria investindo no SHV, no ETF do Tesouro Americano lá no exterior. Só que se você fosse transferir para cá os dólares de volta para o Brasil, você teria que pagar imposto de renda igual. Então, acaba que você tem uma vantagem muito grande investindo nesse fundo cambial por conta de características super específicas desse tipo de fundo. A maioria dos fundos não vai valer a pena, mas no caso do fundo cambial vai valer a pena.